Há uma história muito bacana do nosso já saudoso Belchior, que num dos festivais de música, festivais da música brasileira, a sua música, que era a preferida do público, foi derrotada. E o público se revoltou, gritando, xingando, quebrando o que via pela frente. E ele pediu paciência ao público: calma, a vida não se faz de festivais, a vida não se faz de eleições, a vida não se faz de eleições. E aí eu vou para os dois lados dessa moeda. Não há que se tirar proveito eleitoral dessa situação, nem de um lado nem de outro, nem do lado de quem merece as nossas condolências, e independente do Jair Bolsonaro não ter dado nenhuma manifestação quando Marielle foi assassinada, mesmo ele tendo agido desta maneira, não é a forma que o contraditório deve agir, porque eu, como cristão, e a maioria do povo brasileiro como cristã, ela deve aprender que deve se dar a outra face. Como dizia Mandela, qual o melhor tipo de liderança? A melhor liderança é aquela que é pelo exemplo. E o exemplo que é preciso dar é repudiar qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Não é na faca nem na bala que as coisas se resolvem. É no diálogo, no debate, mesmo sabendo, deputado Gilberto Palmares, que muitas vezes a democracia, de tão bonita que é, de tão plena que é, serve como principal arma contra ela mesma. Mas isso não importa, porque se a grande arma contra a democracia é ela mesma, que seja pela democracia o seu próprio assassinato, mas que isso ocorra no diálogo e no debate. Não concordo com absolutamente nada que defende Jair Bolsonaro, mas o respeito como ser humano, que pelo voto no Congresso, onde quer que seja, defende as suas teses, e que seja pelo voto, se for o desejo da maioria da população brasileira, que ele seja o presidente. E nós, no discurso, estaremos debatendo um outro projeto de país, um país que não se resolve nem na bala, nem na faca. Nossa solidariedade ao deputado estadual Flávio Bolsonaro, solidariedade essa que prestamos inclusive na própria quinta-feira, quando do ocorrido e as informações ainda eram desencontradas, mas como nesse momento o parlamento estava vazio, e estava vazio nesse dia também, quem aqui estava se solidarizou. Então é preciso dar essa informação para evitar certas falas equivocadas que não têm conhecimento. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Anderson, Vossa Excelência, não à toa pela importância do tema, assim como o deputado que o precedeu na tribuna, deputado Luiz Paulo do PSDB, e Vossa Excelência Quadro e deputado do PSOL, aborda o mesmo tema, que é o repúdio de todos nós à violência como instrumento de ação política. Qualquer quadro político ou qualquer cidadão que seja vítima de violência, independente das ideias que defenda, deve receber a nossa solidariedade. E desse ponto de vista eu reafirmo, da mesma forma como achei absurdo e continuo esperando a apuração dos tiros, do atentado à bala contra a caravana do presidente Lula, também repudio o atentado ao candidato a presidente da República da direita, Jair Bolsonaro. Agora eu só acrescento que eu acho que todos nós devemos nos somar em construir uma cultura que repudia a violência, uma cultura que entende que a sociedade democrática não ignora os conflitos porque eles existem, mas aponta que os conflitos sejam resolvidos no debate, no diálogo e, quando necessário, no voto. Então, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, eu só acho ruim que o próprio candidato a presidente, vítima dessa violência, ele próprio, com seu gestual, com a sua atitude, não a minha leitura, seja um incentivador da violência. Eu espero que esse exemplo, que esse quadro, ajude a que haja uma reflexão maior
e que ele deixa, no próprio hospital ele foi fotografado com sinal de armamento, foi fotografado com uma criança ensinando, tipo assim, a usar um revólver. Então todas as figuras que têm responsabilidade do país têm que respeitar a Constituição e pregar uma sociedade democrática que repudia a violência sobre quem quer que seja. Obrigado, deputado Gilberto Palmares. Portanto, o repúdio total a qualquer ato de violência. Nos solidarizamos com toda a família e torcemos para a pronta recuperação, para que o debate persista e que no debate se decida aquilo que se quer para o Brasil. Agora, nessas minhas caminhadas, deputado Dr. Giulianelli, fico cada vez mais convicto de que as pessoas ficam cada vez mais distantes do que é o Brasil. O que é o Brasil, afinal de contas? E eu tenho percebido que cada vez mais o Brasil é o lugar onde a gente vive. O que eu quero dizer com isso? São os nossos municípios, é o nosso estado até chegar à composição de nação. Nós, quando somos jovens, e é um direito, sonhar em mudar o mundo. E mudar o mundo é algo muito possível. Agora, nós não mudaremos o mundo se nós tivermos olhar para aquilo que nos é distante. É óbvio que a gente tem que se preocupar com os problemas do Oriente Médio, com a questão da Coreia do Norte, com os povos latinos, mas não haverá mudança de mundo se a gente continuar olhando para o nosso vizinho e não perceber que ele passa fome. Não adianta a gente se preocupar com a fome na África, mas na nossa rua a gente não tem preocupação com aqueles que estão do nosso lado. A mudança do mundo começa exatamente do local para o global. E a gente precisa inverter muitos valores para ter esse sentimento. Eu digo isso porque continuo bastante preocupado com a centralidade de debates apenas no eixo Niterói-Rio de Janeiro, no debate de plano para o estado do Rio de Janeiro, tanto presente como futuro. Pezão, apesar de ter sido um prefeito de município do interior, foi um dos piores governadores da história para o interior do estado. Aliás, ele não foi só um dos piores ou pior governador para o interior, ele foi pior inclusive para a capital, para Niterói, para a Baixada e assim por diante. Se não houver um olhar para o interior do estado, se não se perceber as diferenças de vocações e de potencialidades do interior do estado, não haverá um projeto para o Rio de Janeiro. Não haverá uma saída para essa imensa crise que a gente vive, que é muito mais do que o discurso fácil de ser uma crise ética e moral. É também uma crise ética e moral, mas é uma crise muito mais profunda, que faz com que as pessoas não recebam a devida qualidade do serviço público que deva existir. Por isso, nossas escolas sucateadas, as nossas universidades pedindo pinico, as nossas estradas esburacadas, a nossa economia completamente atordoada, parecendo que levou um nocaute no UFC. E para mudar essa trajetória, e para mudar isso, é preciso se aprofundar no tema Estado do Rio de Janeiro e não ficar apenas na falácia de capital ou tratando o tema segurança pública, que é central, mas apenas com visão para a questão da estratégia policial, que não solucionará o problema da crise de segurança que o Rio vive. É preciso conhecer o Estado do Rio de Janeiro e tenho um temor. Não percebo o conhecimento do Estado do Rio de Janeiro em quase nenhuma das candidaturas ao governo do Estado e tampouco naquilo que eventualmente tem se falado por senadores, candidatos ao Senado, até a reeleição, deputados federais e deputados estaduais. O que me parece é que não se conhece o Rio de Janeiro para além da zona sul da capital. Deputado Flávio Serafini. Deputado Anderson Nogueira, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pela importante reflexão acerca do momento grave de crise que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Em segundo lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui os estudantes do Colégio PH da Barra da Tijuca, que vieram aqui fazer uma visita, parabenizar o professor pela iniciativa de cidadania, no momento como a gente vive, deputado Anderson Nogueira,
de crise no nosso Estado, de crise no Brasil, onde o descrédito com a política é tão grande, é importante que os estudantes, é importante que as novas gerações tenham possibilidade de conhecer como é a dinâmica do parlamento. Vossa Excelência falava da gravidade da nossa crise, do problema inclusive na área de segurança pública. E a gente tem batalhado aqui no Estado do Rio de Janeiro para que a gente entenda que desenvolver um projeto de Estado que pense a neutralização da violência, que pense a preservação da vida das pessoas, passa em primeiro lugar pela garantia dos direitos. A gente sabe que hoje 83% dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas têm em comum o fato de estar, no mínimo, 6 meses fora da escola. Para que nossos adolescentes não sejam tragados pela dinâmica da violência, é que a gente tem lutado para que o acesso à escola, para que o direito à educação pública de qualidade seja, de fato, um direito garantido. Para que os nossos adolescentes tenham expectativa de futuro, que a gente tem lutado pela ampliação do acesso ao ensino superior. Não só através da lei de cotas, que garante que a população negra, que os alunos mais pobres da escola pública tenham acesso, mas pela própria ampliação da oferta de vagas na educação superior. Mais de 90% das pesquisas no Brasil estão nas universidades públicas. E é fundamental que as nossas novas gerações tenham acesso à universidade pública, a essas pesquisas, e nos ajudem a construir um país com mais ciência, com mais tecnologia. Então, parabenizo Vossa Excelência pelas reflexões que traz aqui ao debate e, mais uma vez, saúdo a participação dos estudantes e professores do Colégio PH aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Registramos com o maior prazer aí os jovens do PH lá da Barra da Tijuca. Palácio Tiradentes é muito mais do que um prédio bonito. Aqui tem muita história. E a velha frase de que um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os mesmos erros é mais do que válida. Aqui nessa casa eu coordeno o Parlamento Juvenil, que é o maior projeto de políticas públicas para a juventude. E eu sempre repito para eles, a solução para a crise do Estado do Rio de Janeiro passa necessariamente pelo fortalecimento das particularidades do interior do Estado do Rio de Janeiro e pela juventude. A gente muito ouve falar que a juventude é o futuro da nação, mas que raio de futuro é esse que nunca chega? Ele nunca chega porque não é trabalhado no presente. É preciso desenvolver políticas públicas para a juventude desde já. E quando digo a juventude, é toda a juventude, porque nós precisamos de novas ideias. Mas também sempre digo que não adianta só ser jovem na idade, é preciso ter juventude também no coração e na cabeça, porque eu conheço, sabe, Julianelli, muitos jovens, velhos e muitas pessoas de mais idade, muito jovens, que nós possamos ter pensamentos jovens para, de fato, atingir o grau de evolução que tanto se espera. Parabéns a vocês. Juventude forte é juventude organizada. Se organizem em grêmios, se organizem em associações, porque é preciso unir pensamentos, inclusive através do debate, para que a juventude, de fato, possa ser protagonista. E sem o protagonismo jovem no Estado do Rio de Janeiro, nós pouco avançaremos. Parabéns aí ao professor e a todos aí do PH. Um abraço, deputado Dr. Julianelli. Viva o interior, viva a juventude!